Bom, gente, hoje nós vamos continuar nosso estudo de probabilidades, né? E vamos estudar as variáveis aleatórias contínuas. Na semana passada nós vimos variáveis aleatórias discretas, né? A função de distribuição, alguns modelos, né? E hoje nós vamos estudar as contínuas, tá? O que a gente vai estudar então na aula de hoje? O que é uma variável aleatória contínua, né? Vocês já têm a noção, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que a gente vai ver o que é a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua e algumas propriedades que são importantes dessa função. Vamos ver o modelo de distribuição normal, tá? Esse vai ser o único modelo de distribuição contínua que a gente vai ver aqui no curso. Por quê? Tem outros modelos, tá? Tem muitos outros modelos. Tem outros também que são importantes, inclusive. Mas o modelo de distribuição normal é o mais importante de todos, basicamente, assim, na estatística. E, além disso, é o que dá para vocês aprenderem, porque vocês não viram o cálculo, né? Vocês não aprendem cálculo integral, derivada, essas coisas. Não, né? Então o único modelo que dá pra gente ver aqui é a distribuição normal. Sigma 6? Não conheço, Ângelo. Tá bom? E a distribuição normal padronizada, né? Que é o que a gente vai usar para fazer o cálculo, tá? Das probabilidades que seguem esse modelo. Então, vamos começar, né? Bom, então, primeiramente, só para relembrar, né? Que eu já falei um pouco disso em aulas anteriores, o que é uma variável aleatória contínua? Uma variável aleatória contínua, ela vai assumir valores dentro de um intervalo de números reais. Né? O que a gente tinha visto na discreta, a gente sempre tinha valores inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, valores enumeráveis. E aqui, ela vai assumir valores dentro de um intervalo de números reais. Ou seja, assume infinitos valores. Né? Qualquer intervalo de números reais tem infinitos valores. Então, a gente não consegue listar individualmente todos os possíveis valores de uma variável aleatória contínua, assim como a gente faz nas discretas, né? Na discreta a gente consegue listar. Eu tenho uma cara, duas caras, três caras, quatro caras, né? No lançamento de moedas, por exemplo. Eu tenho 5 peças defeituosas, 7 peças defeituosas e assim por diante. Aqui a gente não consegue, então a gente vai sempre trabalhar com intervalos, tá? Então, por exemplo, alguém quer fazer um levantamento, por exemplo, sobre a altura dos alunos do Instituto Federal de São Paulo, tá? E aí, essa altura, ela pode ser representada por uma variável aleatória x, né? Porque se eu pego um aluno ao acaso, eu tenho a probabilidade da altura, né, dessa variável aleatória x é um valor aleatório, né? A altura desse aluno. Eu não tenho com total certeza como afirmar qual vai ser, a não ser depois que começa, né? Então, isso é uma variável aleatória, x. E x, como é a altura eu posso ter 1,65, posso ter a altura 1,73, posso ter a altura 1,80, né? E ela vai assumir valores dentro de um intervalo contínuo, né? Por quê? Eu estou falando de uma variável aleatória contínua. Ela não pode ser numerada. Por que não pode ser numerada a altura? Aí você me fala assim, mas eu posso numerar. O aluno pode ter, por exemplo, 1,70, 1,71, 1,72, 1,73. Tá, mas entre 1,71 e 1,72, dependendo do instrumento de medida que eu tenho, se é um instrumento muito preciso, eu não tenho 1,71, eu tenho 1,77, 1,
5, 7. Quantas casas decimais eu tenho depois do 1? Tá? Então, por isso que eu não consigo enumerar. Isso aqui, quando a gente fala de variável aleatória contínua, sempre eu não consigo pegar um único valor. Porque sempre eu posso ter casas decimais depois daquele valor, né? Dependendo do meu instrumento de medida, tá? Então, né, como a altura ela é medida ela assume valores dentro de um intervalo contínuo, a gente não tem valores enumeráveis, né? E aí a gente sabe que essa é uma variável aleatória contínua, tá? Então, o que é uma variável aleatória contínua? Uma função x, né? A gente viu que variável aleatória é uma função. O que a variável aleatória faz? Ela pega os valores, os possíveis valores do x, né? Da variável aleatória, dentro de um espaço amostral e joga para um número real, né? Então, aqui eu tenho uma função que é definida sobre o espaço amostral ômega, que assume valores dentro de um intervalo de números reais. Quando a gente tinha variáveis aleatórias discretas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, valores enumeráveis. Aqui não, aqui sempre intervalos, tá? Então, aqui é o que eu já tinha falado, né? O problema eu já expliquei para vocês. Se eu quiser calcular a probabilidade de um aluno escolhido aleatoriamente ter 1,75, ou seja, eu quero a probabilidade dessa variável aleatória x ser exatamente 1,75. Tem como, gente? O que vocês acham? Qual é a probabilidade de um aluno ter 1,75 exatamente? Na verdade, ela é zero, né? Matematicamente falando, ela é zero mesmo, tá? Porque, né, a gente tem infinitas casas decimais depois dos 75. Então, a gente não sabe quando a gente vai parar, né, nessas casas decimais, a medir exatamente que essa altura que essa pessoa tem. Não dá, tá? Então, a probabilidade de x ser exatamente um valor igual a 1,75 é zero, tá? Então, como é que a gente faz, então, quando a variável aleatória é contínua? Já que não dá para fazer isso, né, a probabilidade é zero, como é que a gente faz? Então, a característica principal de uma variável aleatória contínua, né, ela é resultado de uma mensuração, é o que eu estava falando. Então, tudo depende do instrumento de medida. Eu posso ter instrumentos que meçam cada vez mais preciso a altura da pessoa. Então, o valor não pode ser exato, né? Não tem como eu achar a probabilidade desse valor exato. Então, a gente pensa no intervalo, como eu já tinha falado, ao redor daquele valor que eu quero, tá? Efetivamente observado. Então, se eu for medir se eu quiser calcular a probabilidade da altura de alguém ser 1,75, na verdade, eu não posso, né, como a gente viu, eu não posso atribuir probabilidade para esse ponto específico. Então, o que eu faço? Eu vou calcular, então, a probabilidade de eu pegar um aluno ao acaso e esse aluno ter altura entre 1,74,5 e 1,75,5, tá? Então, eu sempre vou trabalhar com intervalos. Exatamente, Johnny. Divide em classes, tá? Só que é um pouquinho diferente ainda, vai um pouquinho além de dividir em classes. Mas você está no caminho, isso mesmo. Então, como é que a gente faz? Então, a gente vai pegar e vai atribuir essas probabilidades aos intervalos de valores por meio de uma função, tá? Então, é por meio de uma função que a gente vai calcular essa probabilidade, uma função matemática mesmo, tá? Tô falando de função matemática. E aí, gente, as probabilidades, elas vão ser áreas, tá? Então, se eu tenho uma função, por exemplo, tenho essa função aqui. Isso aqui é uma função, né? X e Y, aqui no plano cartesiano.
Então, eu tenho uma f de x aqui, essa função. Se essa função calcula a probabilidade por meio dessa função, não é o valor da função que será a probabilidade. Então, por exemplo, se eu quiser a probabilidade estar dentro desse intervalo aqui, eu não vou pegar o valor dessa função e o valor dessa, não. Eu vou pegar exatamente essa área, a área que está abaixo dessa curva, tá? Então, isso aqui será a probabilidade. Beleza? Tá, então, ó, só para relembrar, quando a gente estava falando de variável aleatória discreta, existia também a função de probabilidade, né? Tanto que vocês viram a formulinha lá para calcular, por exemplo, da binomial, né? Você joga o valor que você quer, calcular a probabilidade de x igual a 3 quando eu estou falando de uma binomial. E aí você joga naquela formulinha lá, calcula a probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso, calcula a combinação, quantas vezes você está repetindo o experimento, não sei o quê. E você tem uma função de probabilidade, né? Aí você tem os valores, probabilidade para variável 0, para variável 1, para variável 2. Por exemplo, aqui, ó, a gente fazia essa tabelinha, né? Para variável aleatória, quando ela valia 0. Nossa, gente, eu tô gaga hoje, meu Deus. Quando a variável aleatória era 0, a gente tem a probabilidade aqui Bernoulli, né? A probabilidade de fracasso era 1 menos P. E quando era 1, a probabilidade era P, probabilidade de sucesso. Né? Isso aqui é uma função de probabilidade, quando ela é discreta. Quando ela é uma função, quando ela é uma variável aleatória contínua, a gente viu, né, que a gente tem uma função densidade de probabilidade. Então, agora, eu não tenho mais essa tabelinha. Eu tenho uma função, tá? Uma função matemática. Eu tenho uma curva, tá? Que varia de acordo com x, que o x varia. Então, aqui, ó, x é a minha variável aleatória. Então, eu tenho um intervalo, ó. Então, se eu quero, por exemplo, calcular a probabilidade da minha variável aleatória, tá entre A e entre B. Então, eu vou usar essa função, tá? Que vai depender do modelo. Então, como eu falei para vocês, tem diversos modelos. Tem modelo uniforme, tem modelo exponencial, tem modelo gama, modelo beta, tem muitos modelos, tá? Mas hoje a gente vai ver só o normal. Então, para cada modelo tem uma função dessas, uma função matemática. E aí a gente calcula essa área aqui, tá? Então, se eu quiser a probabilidade estar entre A e B, é essa área roxinha aqui do gráfico. Beleza. Como é que a gente faz isso? Isso aqui vocês não viram, eu só vou citar, né? Não tem como entrar em detalhes, né? Porque vocês veem isso aqui em cálculo. Se vocês fossem estudar isso aqui, seria em cálculo. Mas a área de uma função, como é que a gente calcula a área de uma função na matemática? Através de uma coisa que chama integral, tá? Que é esse símbolo aqui, ó. Parece um S, né? Realmente é um S de soma, tá? Então, se eu quero calcular a probabilidade de x estar entre A e B, né? Por exemplo, a da altura, estar entre 1,74,5 e 1,75, eu faria a integral dentro desse intervalo da função, tá? E aí, gente, tem muita coisa que está por trás disso. Não tem como eu explicar para vocês como é que calcula integral, é coisa de muitas aulas, tá? Então, por isso, a gente vai ver somente o modelo normal, que é o modelo que a gente não vai precisar calcular essa integral, tá? Nos outros precisa. E aí é o seguinte, então, como a gente viu, é a área, a probabilidade é a área, e é dada por essa integral dessa função, tá? E essa função, ela tem algumas propriedades muito importantes, que são o seguinte. Essa função ela é não negativa. O que é uma função não negativa? É uma função positiva, tá? Mas na matemática, quando inclui o zero, né? Porque ela pode ser zero também, a gente fala que é não negativa. Então, ela sempre vai ser uma função acima do eixo do x, tá? Então, sempre vai ser uma função não negativa, significa isso. Sempre vai estar acima do eixo do x. O que mais? Então, f de x, ó, é sempre maior ou igual a zero, beleza? E a segunda propriedade importante, super importante,
é que a área total sobre a curva deve ser igual a 1, tá? Por quê? Porque eu estou falando de probabilidade. Então, se eu tenho aqui uma função, por exemplo, essa daqui que eu coloquei aqui, aleatória, tá, gente? Isso não significa nada, não. A área total abaixo dessa curva tem que ser 1, tá? Porque eu estou falando de probabilidade. E a soma das probabilidades tem que dar igual a 1, né? Se eu estou falando de área, a área será 1. Tá certo? Guardem essa informação aí, que isso aqui é importante. Isso significa, né, mesmo sem vocês saberem o que é a integral, mas a integral, quando a gente faz o cálculo da integral, a gente está calculando a área, então nesse caso significa que a integral de menos infinito até mais infinito dessa função é igual a 1, tá? E aí eu tenho algumas observações, que é o seguinte, como a gente viu, a probabilidade de x ser exatamente um valor x é igual a zero, né? A gente não consegue calcular a probabilidade num ponto específico. Então, a probabilidade é nula, tá? Então, tanto faz, tá, gente? Eu escrever, por exemplo, probabilidade de x ser maior ou igual a A e menor ou igual a B, ou menor que A e menor ou igual a B, ou menor ou igual a e menor do que B, ou menor do que A e menor do que B. Então, esse sinalzinho aqui, ó, não faz diferença, tá? Probabilidade de x ser menor ou igual, ou x menor, não faz diferença, tá? Então, a gente está calculando a mesma coisa na verdade, tá certo? Outra observação. Qualquer função, né? Quando a gente escreve assim, f ponto, significa que é uma função qualquer, genérica. Qualquer função que seja não negativa e a área sobre a curva seja 1, vai caracterizar uma variável aleatória contínua, tá? Então, por isso, né, como qualquer função que tem essas duas propriedades caracteriza uma variável aleatória contínua, isso significa que existem muitas, né? Então, tem um monte mesmo, mas geralmente nos cursos, assim, que né, os alunos fazem cálculo, a gente vê umas 3, mais ou menos, e aqui a gente vai ver só a normal, tá? Bom, e a terceira observação é a seguinte. Eu já falei isso aqui também, ó. F de x, né, a função, ela não representa a probabilidade de ocorrência de algum evento. Então, se eu pegar a função num ponto tal, não é a probabilidade. A probabilidade vai ser a área, né? A área sob a curva, a área debaixo da curva, tá? Entre dois pontos, que vai fornecer a probabilidade, então. Beleza, gente? Aqui eu tinha começado a preparar a aula e coloquei o modelo uniforme, mas esse aqui não dá pra gente ver. E aí eu vou pular, não excluir do slide, porque eu fiquei assim, será? Um dia, quem sabe, né? Posso usar essa aula. E aí eu deixei. Mas vamos então para o modelo de distribuição normal. Gente, então como a gente viu, dependendo da variável aleatória, ela vai seguir certas características, né? Do mesmo jeito que acontecia lá nas variáveis aleatórias discretas, né? Que a gente via, por exemplo, quando eu estava falando de variáveis que só tinha sucesso e fracasso, era Bernoulli. Quando a gente falou de variáveis que a gente repetia o experimento, né? A gente estava falando de binomial. Depois a gente falou da Poisson, né? Qual que era a característica da Poisson? Sempre tem uma taxa constante, né? Uma taxa média para aquela variável. Então, cada uma tem uma característica. A distribuição normal, ela também tem uma característica. Geralmente, a probabilidade desse tipo de variável, ela segue sempre um padrão, tá? Que é o que vocês vão ver daqui a pouco. Vocês podem ver por aí também o nome de gaussiana, tá? Então, normal, distribuição normal ou distribuição gaussiana, é a mesma coisa. E aí, gente, como eu falei para vocês, é um modelo
muito importante em probabilidade e principalmente em inferência estatística, que é a matéria que a gente vai ver depois, tá? Por que que ela é super importante? Porque ela modela erro. E o erro na estatística é super, super importante, né? Tudo na estatística envolve um certo erro, né? Quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral, né, tem lá a porcentagem que vai votar em fulano de tal. E aí tem um erro para mais e para menos. Esse erro na estatística é muito importante saber modelar esse erro também. E a distribuição que modela o erro na estatística é a distribuição normal. Por isso que ela é uma das mais importantes de todas, tá? Enfim, e ela tem esse nome, né, gaussiana, porque a origem dela remonta lá de Gauss, né, em 1810 mais ou menos, foi que começaram a observar, a estudar esse tipo de distribuição, tá? E foi exatamente assim que eles começaram a descobrir a distribuição normal, né? Eles estavam fazendo trabalho sobre erros de observação astronômica. Então, eles começaram a observar que os erros tinham sempre mais ou menos a mesma cara, a distribuição deles, tá? Então, vamos lá, né? Vamos começar a entender como é que funciona essa distribuição. Bom, vamos pensar no seguinte experimento. O experimento é o seguinte. Alguém quer avaliar o peso de recém-nascidos, tá? Peso é uma variável aleatória contínua, né? Eu tenho valores dentro de intervalos, eu não tenho valores enumeráveis, né? Um bebê não pode ter 1 quilo ou só, depois disso 2, depois 3, depois 4. Não, ele tem valores dentro desses intervalos, né? Ele tem 1,5 kg, 1,3 kg, 1,350 kg e assim por diante. Então, eu estou falando de uma variável aleatória contínua. E aí, nesse estudo, que eles estão avaliando o peso de recém-nascidos, eles vão lá e pesam 100 recém-nascidos, ou seja, pegam uma amostra de 100 recém-nascidos e fazem o histograma da distribuição de frequências desses pesos. O que é a distribuição de frequência? A gente viu lá no comecinho da aula, né? A gente pega intervalos de classe, né, e vai contando. Quantos bebês está entre 0 e 500 gramas? Quantos bebês estão entre 500 e 1.000 gramas? Quantos bebês estão entre 1.000 e 1.500? Lembra disso lá do comecinho? Então, é isso que é isso que foi feito aqui. Então, eles pegaram 100 pesos e fizeram as frequências, né? Calcularam as frequências relativas desses 100 bebês. E chegaram nesse histograma aqui, ó. O que significa? Que entre 1.500 gramas e 2.000 gramas não tem nenhum bebê, né? 0. Entre 2.000 e 2.500, ó, tem um pouco menos de 10. Entre 2.500 e 3.000, tá lá em cima. Então, tenho muitos bebês acima de 40, provavelmente mais que 50, né? E assim foram fazendo para cada intervalo de classe, tá? Mas, para refinar ainda mais a pesquisa, né, para melhorar ela, eles aumentaram o tamanho da amostra. Então, eles pegaram depois 5.000 pesos de recém-nascidos, tá? E reduziram a amplitude dos intervalos de classe para 125 gramas. Então, agora, os intervalos de classe são de 125 gramas. Então, eu vou pegar, aí eles pegaram, né? Fizeram as contas aqui e foram colocando as frequências. Então, desses 5.000, quantos estão entre, por exemplo, 3.000 e 3.125? Seria esse daqui, né? Essa coluna aqui. Então, bem acima de 600 a frequência. O que acontece aqui? Se eu for aumentando a amostra, né? No caso, não precisa nem aumentar a amostra. Mas se eu for diminuindo cada vez mais o intervalo de classe, né? 125 gramas eu passo para 100. Depois eu passo para 50. Depois eu passo para 10. E eu vou diminuindo, 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 diminuindo. O que vai acontecer? Essas colunas, elas vão ficar cada vez mais fininhas, né?
E aí, quanto mais eu aumento essa amostra e diminuo esse intervalo de classe, eu vou tendo uma aproximação cada vez maior para a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória, tá? Então, eu vou chegar cada vez mais próximo dessa curva que vocês estão vendo aí no slide. Essa curva que vocês estão vendo é a distribuição de probabilidade dos bebês, tá? E aí, gente, olha só, o que está acontecendo? O que vocês observam aqui, ó? Se eu pegar 2.000, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a quantidade de bebês que estariam nesse intervalo, né? Por exemplo, no caso aqui, né? Então, essa função, ela sempre me dá a frequência, né? Por isso que a gente fala que é distribuição de frequência também. Distribuição de probabilidade, distribuição de frequência. E aí, como eu falei para vocês, se eu quiser calcular a probabilidade de alguma coisa, eu sempre tenho que mexer com intervalos, né? Eu não posso pegar um ponto específico. E como é que eu vou calcular a probabilidade? Através da área, tá? Quando eu tenho distribuição normal, eu sempre vou ter uma função com essa cara aí, tá? Então, a curva da variável aleatória, da distribuição da variável aleatória normal, sempre vai ser dessa forma aí, esse morrinho. A gente fala que tem forma de sino, né? Parece um sino. Sempre vai começar pequenininha, depois vai subir, depois vai descer. O que isso significa? Que que a maior quantidade de bebês tá nesse meio aqui, né? Esse ponto aqui de x é exatamente a média dessa distribuição, tá? Então, o que esse gráfico está me falando? Que eu tenho, por exemplo, bebês de 3.120 gramas. Vamos supor que a média seja 3.120 gramas. O que significa? Que eu tenho um montão de bebê com aproximadamente 3.120 gramas. De acordo que eu vou diminuindo o peso, vai diminuindo a quantidade de bebês. De acordo que eu vou aumentando o peso, vai aumentando a quantidade, vai diminuindo a quantidade de bebês também. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, bebês recém-nascidos com mais de 5 quilos. Aqui no finalzinho, mais de 5 quilos. Ó, o que significa? Eu tenho pouquíssimos bebês, tá? Então, esse tipo de função, ela modela muita coisa na natureza. Muita coisa segue essa distribuição normal. A altura, por exemplo, que era o exemplo que a gente estava falando no começo, também segue uma distribuição normal. Pensa comigo. Se vocês observarem os alunos do ensino superior, lá de Bragança Paulista, vai ter um monte que vai estar lá na média, né? Vamos supor que a média seja 1,75. Vai ter muita gente próxima ali de 1,75. Mas se você pegar 1,50, 1,5 m, tem pouquíssimas pessoas, né? É uma altura baixinha. Pessoas baixinhas são poucas, não tem tanta gente assim. Se eu pegar pessoas muito altas também, acima de 1,90 m, são poucas também. Então, se vocês pensarem, também segue uma distribuição normal de probabilidade, tá? Deu para entender, gente? Como é que funciona a função? Processamento de imagem. Né, não sabia. Ela é usada em muita coisa, gente, mas muita coisa mesmo. Muita coisa segue essa distribuição. E aqui é o que eu já estava falando, né? A variável aleatória, quando ela é normal, né? Muitas outras variáveis na área biológica pode ser descrita pelo modelo normal, gaussiano, principalmente na área biológica.
tá? E a distribuição normal tem em forma de sino, que é o que eu falei para vocês. E aí, gente, para achar a área sobre a curva, a gente deve conhecer dois valores numéricos. A gente não consegue calcular a probabilidade, a gente não consegue calcular a área se a gente não tiver a média, mi, e o desvio padrão, sigma. A gente não consegue, tá? Então, esses dois valores, eles vão caracterizar a nossa distribuição, tá? A nossa variável aleatória normal. Então, a gente precisa deles sempre, tá? Então, esses dois, né, a média e o desvio padrão, são os dois parâmetros dessa distribuição. E aí a gente escreve do mesmo jeito que a gente escrevia lá as outras variáveis, né? Quando a gente vai escrever, a gente escreve x, né? X, tiozinho, n e entre parênteses os parâmetros. Então, x, que é a variável aleatória, segue uma distribuição normal, né? Então, o tiozinho significa que ela segue aquela distribuição, o n, que é a distribuição normal, e os parâmetros que eu preciso para caracterizar essa distribuição, que é a média e o desvio padrão, tá? Sem eles a gente não consegue. E aí, gente, eu tenho uma propriedade muito importante, né, como eu estava falando já para vocês antes, que é a simetria, né? A distribuição normal, ela sempre vai ser simétrica em torno da média. O que isso significa? De um lado da média, vai ser igual ao outro lado da média, a função, tá? O que mais que isso implica? Que a média, a mediana e a moda também são coincidentes, né? Se ela é simétrica, as três coincidem, tá? E aí, como eu falei para vocês, a média, ela é exatamente o centro da distribuição, tá? E o desvio padrão, o que o desvio padrão é? O espalhamento, tá? Ou achatamento da curva. Então, observem, por exemplo, esse gráfico aí, ó. Esse gráfico que eu coloquei aí é o gráfico da densidade, né? De uma variável aleatória que tem média 100 e desvio 8, tá? Então, ó, onde é que está o centro da distribuição? Exatamente em 100, tá? Isso aqui é a média. E 8 é o quanto ela vai ficar achatada, né? Então, no caso aqui, o 8, ela ficou meio que juntinha, né? Próximo da média. É um desvio pequeno. O que isso significa? Que eu tenho poucos valores distante dessa média. Então, ela não varia tanto. Eu tenho uma média, né? E os muitos valores dessa amostra, eles não estão variando tanto assim da amostra. É um desvio pequeno, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma variável aleatória, né, que segue uma distribuição normal, com média 90 e desvio 8. O achatamento é o mesmo, né? O desvio em relação à média é a mesma coisa. Então, ela não abre muito nem fecha muito. Ela continua igual, tá? O que mudou aqui? O centro da distribuição. Agora, ela está em 90, tá bom? Agora eu vou pegar uma com um desvio maior. Ó, essa verdinha tem média 100, a mesma média lá da preta, ó. Então, o centro dela está aqui no 100. E ela é simétrica em torno desse valor, né? E na verdinha, ela tem um desvio maior. O que isso significa? Ela vai ficar mais achatada. Então, eu tenho mais valores nos extremos, tá? A probabilidade de eu encontrar um valor acima de 120, ó, na preta, é essa área aqui, ó. Já na verde, ó, a área já é maior, tá? O que isso significa? A probabilidade é maior, o desvio está sendo maior, tá? Ela é mais dispersa. Então, os valores dispersam mais. Eu tenho mais valores diferentes
para mais e para menos da média. Beleza? Bom, e isso aqui a gente já viu, né? Opa. A probabilidade da variável aleatória é a área sobre a curva, né? Nós já vimos isso. E a área total é 1, né? Então, a gente sempre pode, para qualquer valor, né? Para qualquer intervalo, a gente pode sempre determinar a proporção dessa área sobre a curva entre esses dois valores, tá? E para achar a área sobre a curva, como eu já falei, a gente deve conhecer a média e o desvio padrão e conhecer a função, tá? Então, quem é a função de densidade de probabilidade da normal? Vai ser esse trem bonito aqui. E difícil. Então, essa função aqui, gente, é a tal da função que forma aquele sino, tá? Então, se vocês forem jogar ponto a ponto aqui, vocês vão ter uma coisa parecida com aquele morrinho, né? Aquele sino, aquele formato de sino, tá? Então, a gente precisa de saber a média e a variância, que estão aqui dentro dessa função. Se a gente não sabe, ela não é definida, tá? Então, para eu calcular a probabilidade de uma variável x estar entre um valor a e b, eu vou calcular a integral dessa linda função f de x dx, tá? dx faz parte da integral. Beleza. Gente, vocês não sei se alguém aí já fez, né, outro curso e tal, já fez cálculo, mas quem já fez e já viu integral deve imaginar que é muito difícil calcular essa integral. Não é nada fácil. Na verdade, nem dá para calcular essa integral, tá? Ó, essa integral, a gente não consegue calcular ela analiticamente, a gente só consegue calcular ela através de métodos numéricos, que é um pouco diferente, geralmente é por aproximação, você calcula por aproximação, tá? Então é bem complicado. Primeiro que nem consegue calcular ela do jeito que a gente calcula outras, tá? Então é somente por outros métodos, nem é o método de integral que a gente conhece no cálculo, na verdade. Mas, além disso, além dela ser difícil de ser calculada, né? Já não dá para calcular analiticamente, só aproximação. Ainda, imagina, para cada experimento que eu fizer, eu vou ter uma função diferente, porque cada tipo de variável vai ter uma média diferente, vai ter um desvio padrão diferente. Então, imagina, para cada coisa que a gente quiser calcular a probabilidade ou modelar, né, a probabilidade, eu ia ter que ficar fazendo essas funções diferentes e calcular integrais diferentes, ficar obtendo as probabilidades, né? E isso é muito inviável, tá? Então não dá para fazer isso. Impossível. E aí, a gente tem, né, na nossa história, pessoas muito maravilhosas que fizeram o seguinte. Como é que a gente faz então, já que não dá para calcular essa integral? Pois é, Johnny. Você sabe como é que é, né? Um cálculozinho da vida. Aí, gente, como é inviável ficar fazendo aqueles cálculos para cada tipo de média e de variância diferente, o que os matemáticos, estatísticos fizeram? Eles pegaram uma distribuição particular que fica muito mais fácil de calcular, que é a distribuição normal padronizada. Então, eles padronizaram uma distribuição normal, né? A gente chama de distribuição normal padronizada ou distribuição normal padrão, tá? Quem que é essa distribuição? É aquela funçãozinha linda lá, mas a média vai ser 0 e o desvio vai ser 1. Gente, isso aqui já facilita
muito negócio, tá? Que a função já diminui de tamanho, já fica bem mais fácil de calcular, tá? E aí, o que acontece? Esses valores são tabelados. Então, eu tenho um monte de tabela aí, que a galera, muito legal, foi lá e calculou para diversos valores essa integral, quando a distribuição segue média 0 e média 1, tá? E aí, então, se eu tenho uma variável x aleatória, que segue uma distribuição normal de média μ e desvio sigma, essa distribuição, né, eu ia ter que fazer aquelas contas, aqueles cálculos, aquele tanto de integral para cada média μ e sigma diferente de 0 e diferente de 1. Beleza. Tá. Mas como é que a gente faz isso, então? A gente vai transformar a nossa variável, tá? Então, a gente teria uma variável x, né? Porque, como vocês já imaginam, nem todas, quer dizer, quase nenhuma, tem média 0 e variância 1, né? Imagina modelar o peso dos bebês. Tem como eu modelar o peso de bebê com média 0? Como que eu vou... Não existe, né? Peso com média 0. Não existe altura de média 0. É muito difícil. Então, a maioria não tem média 0 e não tem desvio 1. O que a gente faz? A gente troca a variável, tá? Então, eu tinha a variável x, que era diferente, né, de 0 e diferente de 1, e eu vou transformar numa variável z, tá? Essa variável z é a variável aleatória padronizada, tá? Então, a gente reduz essa variável x a uma variável z, fazendo a seguinte conta, ó. Eu pego a variável x, subtraio da média dessa distribuição e divido depois pelo desvio, tá? Pelo desvio padrão. Quando eu faço isso, eu consigo uma distribuição equivalente à outra. Então, por exemplo, a dos bebês lá, eu tinha uma distribuição com média 3.000, né? 3.000 gramas. A variância ele não tinha lá não, né? Acho que não. Variância eu não sei. Mas a média era 3.000. O que eu faço? Não tem como, não tem tabela que tenha essa distribuição, não existe. Então, se eu quiser calcular a probabilidade aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equivalente, que é a z. A z vai ter média 0 e vai ter a mesma área. Então, essa área aqui vai ser, a área 1, vai ser a mesma dessa área 2. Então, é essa a jogada, tá? A gente pega uma, transforma na outra que é equivalente, mas que é muito mais fácil. E, na verdade, é tabelada, tá? Nem precisa ficar fazendo cálculo. Entenderam, gente? Esquema, como é que funciona? Vamos ver o exemplo. Olha só. E aí, gente, claro, né? Tem o porquê dessa variável z funcionar e tá tudo certo, tá? Mas não tem nem como eu explicar essas coisas para vocês no curso, né? Porque é muito curto o período de tempo. Na verdade, nos cursos de estatística geralmente não se vê muito mesmo, não. Mas, né, pós-graduação, pessoal da área de estatística mesmo. Mas, enfim, vamos ver o exemplo. Ó, a concentração de um poluente em água liberada por uma fábrica tem distribuição normal, com média 8, e desvio 1,5. Qual a chance de que num dado dia a concentração do poluente exceda o limite regulatório de 10 ppm? Então, eu quero saber a chance, né, desse poluente exceder o limite, né, que é regulado lá pelas autoridades, de 10 ppm.
Como é que eu faço? A única coisa que eu sei é que essa concentração do poluente tem uma distribuição normal. Ou seja, tem aqui a variável aleatória x, né? Que é a concentração do poluente. E tenho a frequência, né? Então, a gente sabe que segue uma distribuição normal, com média 8. Então, o centro aqui é 8. Então, eu tenho um monte de valores aí próximo do 8, né? E tenho poucos valores muito abaixo do 8 e poucos também muito acima. Então, segue uma distribuição normal de 8. Ele quer saber a chance de que um dado dia o fiscal vai lá fazer a avaliação e ver que o poluente está acima de 10. Então, o que eu quero? Eu quero isso aqui, ó, a probabilidade desse poluente, dessa concentração, estar acima de 10. Ou seja, a área dessa curva, abaixo dessa curva, acima do 10, tá? Então, a probabilidade que eu quero é a probabilidade da variável aleatória x, né, que é o poluente, ser maior ou igual a 10. Maior ou igual a 10 ou maior que 10, aqui tanto faz, né, que nem a gente viu. Certo? Entenderam o problema? Tá, mas como a gente viu, para fazer isso aqui, só fazendo aquela integral doidona, e isso é inviável, né? E não tem tabela com a função com média 8 e sigma 10. O que a gente faz? Então, a gente vai para a nossa querida normal padronizada, tá? Distribuição normal padronizada. Então, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. A gente vai transformar essa variável x numa variável z, né? A gente vai pegar x menos mi e dividir por sigma. E vai encontrar o valor da variável z. Então, se eu tinha x igual a 10, né, acima do valor 10, que era o valor aqui limite, eu vou transformar esse 10 numa outra coisa, num z, que eu não sei o que é ainda. Mas eu sei, ó, que a distribuição normal padrão, ela tem média 0 e desvio 1. Então, o que eu quero? Eu quero achar esse z aqui para encontrar a área correspondente, que é a mesma coisa da que eu tinha antes, tá? Então, eu vou trocar minha variável, tá? Para alguma coisa que eu já sei. Beleza, gente? Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular esse z. Vou tirar isso aqui. Então, o que eu quero é a probabilidade de x ser maior que 10. Então, a probabilidade de x, né, ser maior que 10 é a mesma coisa da probabilidade de z ser maior do que aquele z que eu quero encontrar, né, no lugar do 10. Então, eu vou pegar, lembrando, z era x menos mi dividido por sigma, né? Só fazer o gráfico aqui para vocês não se perderem no que eu estou fazendo. Então, eu quero um z aqui, ó. Esse z aqui, esse z crítico, para eu calcular a probabilidade de estar acima dele. O x, o valor desse ponto aqui era 10, né? Então, eu coloco aqui 10. O mi da distribuição é 8, que é a informação que ele deu no problema. E 1,5 também a informação que ele deu no problema, sigma. Então, a probabilidade de x ser maior que 10 é a mesma coisa da probabilidade de z ser maior que 1,33. Então, na hora que eu faço essa conta, dá 1,33. Então, esse ponto equivalente aqui, ó, a 10, é 1,33. Tá? Ai, não fiz, não. E aí, gente? Aí é que tá. Agora, deixa eu pegar a tabela aqui. Porque para calcular, vocês precisam aprender a olhar na tabela. Tabela
Normal padrão. Aqui, gente. Aqui tá os valores, todos os valores que uma galera muito legal já calculou aquela integral. Então é o seguinte, o que eu queria? Eu queria... Deixa eu baixar aqui que eu consigo escrever na tabela, peraí. Ué, o que essa tabela me dá? Ó, ela me dá a probabilidade de Z ser menor do que Z. Então, ó, na verdade, todos os valores dessa tabela aqui, ó, o que ele está me dando? Então, eu tenho aqui um Zzinho. Tenho aqui a média, né? Que é 0. E tenho aqui um Zzinho. O que essa tabela me dá? A probabilidade de ser menor, tá? Então, ela me dá essa área aqui, ó. Beleza? Então, por exemplo, o Z é 1,2. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, 1,2 na coluna e 0 aqui na linha. Então, esse ponto aqui, ó, me dá essa probabilidade. Então, a probabilidade de Z ser menor do que 1,2 é 0,8849, tá? Essa área aqui, 0,8849, tá? Então, o que a gente tinha no nosso exemplo? Vamos ver. No nosso exemplo, eu quero a probabilidade ser maior do que 1,33. Vamos lá na tabela e vamos achar 1,33. Vou apagar isso aqui. 1,33. Então, o comecinho do número está aqui na coluna, ó. 1,3. Agora falta o 3, né? Na segunda casa aqui, ó. Então, é essa coluna que eu vou pegar, tá? Então, ó, nessa linha e nessa coluna, tá esse valor aqui, ó. 0,9082. Entenderam como é que olha na tabela, gente? Isso aí, Johnny. 0,9082. Então, o que o problema me deu foi essa área aqui, ó, 0,9082. Ele me deu isso aqui. Mas o que eu quero é isso aqui, que tá mais pretinho aqui. E aí, o que eu faço, gente? Tudo, a área total, quanto que é? 1. Se eu pegar a área total, todo mundo, e tirar o que eu não quero, eu vou ter o que eu quero, né? Isso aqui é o que eu quero. Então, eu pego 1 menos o que eu não quero e vou ter o que eu quero. Então, é isso que eu vou fazer. A probabilidade de Z ser maior do que 1,33 é 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que 1,33. 1 menos 0,9082. 1 menos 0,9082, quanto é que dá? Espera que eu fiz esse cálculo aqui. 0,0911. Então, essa é a probabilidade. A probabilidade do fiscal chegar lá e medir o poluente é de 9,1%. Então, aproximadamente 9,1%. Entenderam, gente?
Então, dependendo do que eu quero, eu tenho que raciocinar um pouquinho para poder usar a tabelinha lá, tá? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Problema é na lista, né? Chegar lá sozinho, fazer o trem. Então, vamos lá, vamos fazer mais uns exemplos. Ó, vamos calcular a probabilidade aqui já direto do Z, tá, gente? Só pra gente praticar um pouquinho, pra vocês praticarem. Probabilidade de Z tá entre 0 e 1,73. Eu recomendo que vocês sempre façam o esboço do gráfico, tá? Porque ajuda muito a visualizar. Então, o que eu quero? Então, eu tenho a normal padrão. Aqui a média é 0, né? E eu quero o valor de Z, que está entre 0 e 1,73. 1,73. Então, o que eu quero é isso aqui. O que eu tenho lá na tabelinha? Lá na tabelinha eu tenho tudo isso aqui. O que eu faço? Vamos lá na tabelinha ver quanto que é esse valor. 1,73. 1,73. Então, esse aqui, 09582. 09582. Então, essa área aqui tem a probabilidade de 09582. O que eu não quero, gente? O que eu tenho é isso. E o que eu não quero? Eu não quero a metade aqui, né? Eu não quero essa metade. Quanto é que vale essa metade aqui? Isso. Se tudo vale 1, a metade vale 0,5, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Raciocinar para ver o que eu tenho e o que eu quero. Então, se eu pegar o que eu tenho, 0,95, né? Vou colocar aqui, número, letra A. Então, na letra A, eu tenho a probabilidade de Z ser menor do que 1,73. Mas eu não quero ela. É 0,9582. Não quero ela. O que eu quero? Eu quero a probabilidade de estar... Estou escrevendo aqui, mas não tem como apagar. De estar entre 0 e 1,73. Então, eu vou tirar o que eu não quero. 0,5 da área. Tá? Isso aí. Deu para entender? A gente vai fazendo, vai entendendo mais cada vez mais, né? Bom, então deu 0,4582. Então, essa aqui é a resposta da letra A. E a letra B? Agora eu quero o valor que está entre menos 1,73 e 0. Vamos fazer o desenho. Que é 0, né? Eu quero o que está entre 1,73 e 0. Eu quero isso aqui. Preciso fazer a conta, gente? Nem preciso fazer a conta, né? Por quê? Vocês lembram que isso aqui é uma função simétrica, né? Em relação ao zero. Então, essa área que está entre menos 1,73 e a área e 0, né? E a área que está entre 0 e 1,73 é a mesma coisa. E essa área que vai 1,73 a gente já calculou. Essa aqui a gente já calculou. E essas duas são iguais. Então, a probabilidade de Z está entre 0 e menos 1,73 é a mesma coisa que a probabilidade de Z
está entre 0 e 1,73 positivo, pois são simétricas essas áreas. São as mesmas, tá? Então, também é 0,4582. Beleza? Agora, letra C. Probabilidade de Z ser maior ou igual a 1,73. Então, eu quero a probabilidade de Z ser maior ou igual a 1,73. O que eu vou fazer? O que eu quero? Eu quero isso. Mas o que eu tenho é o outro lado. O que eu faço? Vamos lá na tabela. 1,73. Quanto é que era? 1,73, 9582. Então, o que eu tenho é isso aqui. Como é que eu faço para calcular o que eu quero? Então, essa área aqui, 0,9582. Isso, a mesma coisa que eu fiz lá no exemplo, né? Ó, tudo isso é 1. A área total é 1. Se eu tirar essa área que ele me deu na tabela, 1 menos essa área vai dar exatamente essa daqui. Então, essa daqui é 1 menos 0,9582. 1 menos 0,9582 0,0418. E aí, gente? Ninguém tem dúvida? Quando eu aprendi isso aqui a primeira vez, me deu uma confusão. D. Probabilidade de estar entre 0,47 e 1,73. 0,47, 1,43. 73, né? E agora? Alguém tem alguma ideia para fazer esse? Essa probabilidade aqui, ó, que ele quer, é o valor entre 0,47 e 1,73. Então, ele quer esta área aqui. Como é que eu faço para calcular? Abaixo de 1,73 eu já sei, né? Abaixo de 1,73, já fiz o cálculo. 0,989582. O que eu faço para ter esse intervalo? Isso. Se eu fizer
para o 0,47, qual área que eu vou obter? Abaixo de 0,47, né? O que eu faço? Se eu pegar essa 1,73 e subtrair dessa outra, eu tenho exatamente o que eu queria, né? Ó, eu tenho essa aqui toda e eu tiro fora esse pedaço aqui. Eu vou ter exatamente esse meiozinho aqui que eu quero. Então, eu vou lá na tabela e vou olhar quanto que é 0,47. 0,47. Aqui, ó. 0,6808. Então, essa probabilidade aqui é 0,6848. Então, nossa, o meu slide está tudo bagunçado. Quem for beber uma água e voltar não vai entender mais nada. Então, aqui eu tenho 0,9582 menos 0,6848. Quanto é que dá isso? 0,2774. E aí, gente? Passar para frente? Quantas horas que é isso? 8h25 já. Vou só esboçar esse problema aqui, então, para vocês entenderem. E aí, gente, na realidade, a gente não tem esses Z's aí, facinho, né? Com médias, as variáveis com média 0 e sigma 1 não, né? Na vida real, a gente tem outros valores. Então, vamos supor que eu tenho uma variável aleatória com mi igual a 3 e sigma igual a 4. Se a gente quiser calcular a probabilidade de x estar entre 2 e 5, como é que a gente faz? Então, na verdade, ó, a minha variável aleatória x, ela tem uma distribuição com média 3 e sigma 4. A gente quer a probabilidade de estar entre 2 e 5. O que eu faço? Eu não tenho essa tabela, eu só tenho a tabela da 0,1. Então, eu vou transformar numa variável z, que vai ter média 0. E aqui eu vou encontrar o zzinho negativo, né? Porque está abaixo do 0. E o zzinho positivo. Z1, Z2, relacionados ao 2 e ao 5. Tá? Então, deixa eu só tirar esse rabisco. Então, o que eu faço? Transformo esse 2, né? Usando aquela formulazinha para transformar o x no z, né? Usando a média e o desvio da variável original. E encontro a variável z. Então, mi é 3, sigma é 4. Substituindo aqui, eu vou encontrar a probabilidade de menos 1/4, z está entre menos 1/4 e z ser menor ou igual a 1/2. Então, a probabilidade de x estar entre 2 e 5 é a mesma que a probabilidade de z estar entre menos 0,25 e 0,5. Então, eu transformei numa variável normal de média 0, e agora no lugar do 3 eu boto 0,5, e no lugar do 5 eu boto 0,5, e no lugar do 2 eu boto menos 0,25. E calculo olhando na tabela, né? Vou calcular. Então, já que eu quero essa área do meio, é só fazer uma menos a outra, né? Como a gente fez no outro. Então, é só fazer a probabilidade de z ser menor do que 0,5 menos a probabilidade de z
ser menor do que menos 0,25. Então, vou lá na tabela. Qual que é a probabilidade de ser menor do que 0,5? 0,5, aqui, ó, 0,6915. 0,6915. Menos a probabilidade de ser menor do que menos 0,25. Essa que eu baixei aqui tem negativo também. Tem umas que não tem, aí tem que usar simétrica, tá? Menos 0,25 aqui. 0,4013. 0,4013. Quanto é que dá isso? Zero 0,2902. Beleza, gente? E aí aqui tem um probleminha prático, né? Que não vai dar tempo de fazer. Não, a aula terminou 8h40, né? É, dá tempo sim. Olha só. Os depósitos efetuados no Banco Ribeira durante o mês de janeiro são distribuídos normalmente com média 10.000 e desvio 1.500. Um depósito é selecionado ao acaso, dentre todos os referentes ao mês em questão. Encontrar a probabilidade de que o depósito seja 10.000 ou menos. Pelo menos 10.000. Um valor entre 12 e 15.000, maior do que 20.000. Primeira coisa que eu faço aqui, identificar a variável aleatória, né? Quem que é a variável aleatória x? O valor dos depósitos, né? Então, o valor dos depósitos, que é a variável aleatória x, segue uma normal de média quanto? Desvio padrão quanto? 10.000 e 1.500. Então, a minha variável aleatória x segue essa distribuição. Aqui é 10.000. Na letra A, ele quer a probabilidade de um depósito ser de 10.000 ou menos. Ou seja, menor que 10.000. Aqui nem precisa transformar para normal padrão, né, gente? Por quê? Exatamente, 50%. A área total é 100. Está logo abaixo da média, que é a metade. Então, 50%, tá? Mas se eu fosse transformar aqui numa variável normal padrão, ia dar zero, né? Então, a probabilidade de x ser menor do que 10.000 é a mesma coisa da probabilidade de z ser menor do que... Aí eu pego a x, né, que eu quero transformar, que é os 10.000, menos a média, e divido pelo desvio. Quanto é que vai dar isso aqui? Zero, né? Então, a probabilidade de z ser menor do que zero. E aí, quando eu transformo numa normal padrão, que é média zero mesmo, é exatamente a metade, né? Então, não precisa nem fazer essa contarada toda, só olhando já dá pra ver. Pelo menos 10.000, gente. O que significa a probabilidade de ser pelo menos 10.000? O que é pelo menos? Pelo menos é no mínimo 10.000, né? Então, os depósitos têm que ser no mínimo de 10.000. Então, a variável aleatória tem que ser menor ou igual a 10.000. Entendeu? Maior ou igual, né, gente? Falei uma coisa e escrevi outra. Então, no mínimo 10.000 tem que ser maior ou igual a 10.000, né? Não pode ser menor.
que é isso aqui? Se 10 mil é a média, quanto é que é a probabilidade de ser maior que 10 mil? Também é de 0,5. Não precisa trocar a variável nesse caso. Letra C, um valor entre 12 e 15 mil. Então, letra C, eu quero um depósito que esteja entre 12... Desconcentradíssimo hoje. Entre 12 e 15 mil. Então, eu quero esta probabilidade do X. Tá aqui, ó. 12 mil, 15 mil. E aqui eu tenho a média, né? Então, eu quero esse valor aqui. E agora, o que eu faço? Agora sim eu tenho que transformar, né? Eu tenho que transformar esse 12 mil e esse 15 mil na variável z, para eu poder usar a tabelinha da 0,1. Então, quem é esse valor? Quem é esse valor? Quem que é 12 mil? Então, eu vou pegar 12 mil, subtrair a média e dividir pelo desvio. Vou pegar 15 mil, subtrair 10 mil e dividir por 1.500. Então, eu quero essa probabilidade. 12 mil menos 10 mil, 2 mil. 2 mil dividido por 1.500, 1,33. E 5 mil dividido por 1.500, 3,33. Então, esses pontos aqui são 1,33 e 3,33. Então, é isso que eu tenho que olhar na tabela. Então, eu faço a probabilidade de 3 ser menor do que 3,33 menos 1,33. 3,33 menos a probabilidade 1,33. Vamos lá, na tabela. 3,33. 3,33. Esse aqui, 0, 1, 2, 3. Não, esse aqui. 0,996. 0,996. Aqui tem um outro 9, né? Ai. 0,9996. Menos 1,33. 1,33, 90,82. Zero vírgula 0914. Então, a probabilidade do valor está entre 12 mil e 15 mil é de aproximadamente 9,14%. Professora? Oi? Uma dúvida é sobre o gráfico. Visualmente, se o 10 mil é o meio, estou fazendo confusão, né? Ah, é. Nossa, o gráfico eu fiz. É tanto costume de fazer um abaixo da média e um acima da média, mas realmente, você tá certo, o gráfico aqui tá errado. É um gráfico aqui, né? O 12 mil tá acima da média. Ah, tá. Seria isso aqui. Uhum. Então, 10 mil é o outro lá, né? Isso. Tá? Tá, ok. Obrigada. Por último, maior do que 20 mil. Então, a letra D. Gente, vocês entenderam o que o Johnny falou? Aqui estava 10 mil, eu coloquei o 12 mil para baixo do 10 mil, né? É aqui que tinha que ficar, ó, 12 mil e 15 mil. Tá mais ou menos aqui, né? Enfim. E por último, maior do que 20 mil.
Então, eu quero um valor que seja maior do que 20 mil. Quanto é que dá 20 mil? Se eu for transformar ele na variável z, eu vou pegar 20 mil menos 10 mil e dividir por 1.500. Quanto é que dá isso? 6,67. Então, o equivalente na normal padrão, né, 0, é o 6,67. Se a gente for lá na tabela e procurar o valor 6,67, nem tem. Por quê? Acima de 3,9, ó, a probabilidade já é 100%. Ou seja, o que isso significa? Acima de 3,9, todos os valores, já estou pegando todo mundo já estou pegando o gráfico inteiro. Está dando 100% de probabilidade. Tá? Então, um valor acima de 3,9 é muito próximo do zero. Tá? Então, a probabilidade de ser maior do que 6,67, vou até fazer um gráfico mais bonitinho aqui. Então, 20 mil, x igual a 20 mil, é equivalente a z igual a 6,67. Então, na normal padrão, acima de 6,67 é praticamente zero, tá? Então, a probabilidade de eu pegar um depósito maior que de 20 mil é zero. Tá bom? Bom, gente, o que tinha para hoje era isso. Fazer a chamada aqui rapidinho e a gente finaliza. Adriano, tá aí?